Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E El Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio: Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A pandemia não acabou. A prevenção contra o coronavírus deve continuar. Veja como lavar suas compras corretamente. Embalagens de plástico e vidro podem ser lavadas com água corrente, sabão ou detergente. Para embalagens de papelão, use álcool 70%. E para lavar frutas e verduras, use uma solução com água sanitária. Não é hora de relaxar. Previna-se e proteja sua família. Bom, pessoal, estamos aqui mais um episódio, né, do Trends, né, que é uma plataforma multi-usuário de notícias. Né, e temos hoje, a gente está nesses webinários da Trends, é uma parceria aí, queria agradecer o convite. Né, eu sou o professor Barros Neto, professor titular da Universidade Federal do Ceará, e hoje a gente vem falar um pouco sobre essa questão do cientista-chefe. Né, o que é o cientista-chefe, que é um programa criado, né, pelo governo do estado do Ceará, em que ele aproxima a universidade, a academia, das questões públicas. Né? Então, isso tem dado vários resultados, e a ideia, e agora, nessa semana, o governador assinou a lei que institucionalizou o programa do cientista-chefe, então acho que isso é uma grande conquista, que não virou mais deixou de ser um programa de governo, agora virou um programa de Estado. Né? E eu trouxe aqui hoje, nós temos hoje aqui o nosso grande amigo Tarcísio Pequeno, né, que é pequeno só no nome, né, mas é uma das referências nossas aqui nessa questão de pesquisa, de inovação, né, uma referência na Universidade Federal, professor emérito, atualmente está como presidente da FUNCAP e é um dos idealizadores e, vamos dizer, alavancadores desse projeto. E temos também aqui nosso grande amigo José Antônio Macedo, que é um dos cientistas-chefes, né, e que a gente vai falar um pouquinho da experiência dele. Tá? Então, para a gente começar, né, eu queria que o Tarcísio aqui nos falasse um pouco, né, de como surgiu essa questão do cientista-chefe, qual é o resultado disso aí, né, como é que ele foi criado, como é que ele já está, né, para a gente entender um pouquinho, né, aí para quem está nos assistindo, entender um pouquinho o que é esse cientista-chefe, né, que tem tanto colaborado com o Estado do Ceará. Por favor, Tarcísio. Pois não, antes de mais nada, boa tarde. Eu queria agradecer enormemente o convite, a oportunidade para estar aqui e ter a oportunidade de falar disso. Cumprimento a todos que estão nos assistindo e, particularmente, cumprimento aqui meus colegas de conversa, de papo, o professor Barros Neto, do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará, e o professor Antônio Macedo, do Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará. Bom, o cientista-chefe ele vem para responder a uma questão que era colocada, muito incômoda, colocada contra a universidade por vários setores da sociedade, e, sobretudo, por setores empresariais, por autoridades, por membros do governo, que era questionar a universidade da seguinte maneira: por que a universidade não dá mais retorno visível, imediato, direto à sociedade? Qual é a questão? Né? Esse é um debate que se arrasta desde que eu tenho consciência há pelo menos 30 anos. Né? Mas há 30 anos eu era adolescente, então eu imagino que tenha começado algumas décadas antes e que eu não participei, mas eu participo dele ativamente há pelo menos 30 anos, ouço o mesmo tipo de argumento, o mesmo tipo de acusação. E aí, primeiro, só para colocar que essa não é uma acusação provavelmente justa, porque a universidade, seja como for, a universidade, na sua existência, fazendo o que ela faz, mesmo convencionalmente, o que ela tem feito, formando as pessoas, fazendo pesquisa, fazendo investigação, formando, como no caso da nossa, as boas universidades, eu devo dizer, né? As ruins universidades não contribuem tanto, mas as boas universidades formam mestres, formam doutores. Então, para começar, elas alimentam a nossa sociedade, formam quadros, né? Formam o material humano que eleva o nível da sociedade, né? Para
quando às vezes essa questão surge, eu pergunto, imagine o Ceará sem aí os 70, 80 anos, né, da Universidade Federal do Ceará, e sem os tantos outros anos, 50 anos, da Universidade Estadual do Ceará, sem as suas universidades. Imagine a sociedade cearense sem as suas universidades. Quer dizer, que tipo de coisa, que tipo de sociedade nós seríamos, né? Nós seríamos uma sociedade haitiana, assim, enfim, sem querer menosprezar, mas que nível nós teríamos? Então, nós tem essa importância. Além disso, nós formamos doutores, né? As universidades chegaram no nível tal que ela forma doutor, é o último grau de formação, é quando o pesquisador, o cientista, consegue reproduzir a si mesmo. Então, produz outros cientistas, e isso provoca, né, um movimento, um feedback positivo, né, um ciclo vicioso, que vai aumentando a competência, a inteligência e o conhecimento da sociedade. Todavia, por mais que esses argumentos fossem lançados, havia isso. Mas por que não dá uma resposta mais imediata? Bom, cansado dessa discussão, o que nós resolvemos fazer foi o seguinte: rapaz, isso não é uma coisa que a gente resolva, que a gente vá decidir ou responder com palavras. Devemos responder com ação. Então, a gente encheu o saco dessa discussão, por se repetir muito, e resolvemos foi fazer uma ação de tal forma que isso que era cobrado se tornasse concreto, material, existente dentro da nossa sociedade aqui no Ceará. Para isso, nós tivemos que contar com a circunstância favorável, por mais que haja determinação, boa vontade, competência entre os homens, sem as circunstâncias, a gente não consegue fazer o que pretende fazer, né? O homem é ele e suas circunstâncias. A nossa circunstância foi contar com o governo, primeiro vamos usar no plural, e depois, em particular, personalizando com o governador, que tinha uma mente aberta para a importância da ciência. Nós contamos com um governador que compreendia a importância da ciência, que compreendia a importância de uma agência como a FUCAP, a Fundação Cearense de Fomento à Pesquisa, né, no nosso Estado. Então, tendo um governo assim, esse governo teve a visão de aumentar os recursos da FUCAP. Só para lhes dar uma ideia, de 2017 para 2018, o recurso da FUCAP dobrou, foi 100% maior. Eu estou contando, indo um pouco mais longe, em vez de só lhe responder o que estou lhe respondendo também as circunstâncias em que ele nasceu, para que a gente possa, para que todos que estão vendo o nosso programa possam fazer a ideia perfeita e também para a gente fazer justiça aos diversos personagens envolvidos, né? E aí, com esse movimento do governador, a FUCAP teve recurso para fazer mais do que aquilo que é, digamos, estritamente a sua função. Fomentar as pós-graduações, distribuir bolsa de mestrado, doutorado, iniciação científica, tornar possível nossas pós-graduações, financiar projetos de pesquisa dos nossos pesquisadores, etc. Houve um recurso para a gente poder, de fato, usar a nossa imaginação, a nossa criatividade e implantar inovações. Porque, se não houver os meios, pode ter o cara mais inovador do mundo, que tenha 10 ideias por dia, que o primeiro conselho que eu vou dar a ele diz: pare de pensar e ter ideia e pare de encher o saco. Você não tem como pôr as ideias em prática, é preciso pôr as ideias. A ideia é um bicho muito bom, mas é bom quando a gente pode colocar em prática. Foi o que aconteceu, então. Nós tivemos os meios para poder pôr a ideia em prática. Também tivéssemos os meios e não tivéssemos tido a engenhosidade necessária, nem a cooperação, os outros ambientes que vieram da comunidade, se não tivéssemos uma comunidade com excelência científica em torno de nós, uma comunidade com milhares de pesquisadores, de cientistas atuando em todas as áreas do conhecimento, praticamente, como eu costumo dizer, da antropologia à zootecnia, né? De A a Z, nós temos essa variedade. Então, foi possível pensarmos um programa, e a presença aqui do Macedo é muito bem-vinda, porque ele foi o primeiro cientista-chefe. E, novamente, de uma forma não totalmente esperada ou digamos, ortodoxa, né, normal,
nós começamos o programa Cientista-Chefe pela área de segurança pública. E agora, respondendo mais diretamente, tomando até o caso dele como exemplo, o que é o programa, então? O programa é a aproximação de pesquisadores de alto nível, pesquisadores sênior, de grupos de pesquisadores que atuam na universidade, nas diversas áreas, mas a aproximação de um pesquisador atuando numa certa área com um órgão do Estado, com uma política de Estado. No caso, a gente tem uma grande carência na área de segurança pública e uma grande carência também significa uma grande oportunidade de contribuição da ciência para aquela área. Por exemplo, a gente sabe que, hoje em dia, a ciência pode fazer muita coisa no área como segurança pública, como, de fato, se demonstrou que fez. E vou deixar o Macedo explicar um pouco do que foi feito. Então, há muita coisa, muita tecnologia que você pode implementar e desenvolver. Agora, o que é que precisa para que você realmente tenha? E depois a gente foi multiplicando. O cientista-chefe do Macedo, né, em segurança pública, foi um de um primeiro grupo de 5. Segurança pública, áreas prioritárias do Estado: saúde, educação, recursos hídricos. Via quem estava saindo de 6 anos de seca, né, e recursos hídricos, a gente precisa o tempo todo. A gente, quando tem uma chuvazinha, a gente relaxa, mas depois vem de novo. E um cientista de dados, que era mais importante, que para atuar no centro de decisões do governo, para poder instituir na gestão pública, no aprimoramento da gestão pública, no planejamento público, uma ciência de dados, para a gente, né, poder tomar para o governador, para as instâncias mais altas do comando do Estado, podendo tomar decisão a respeito da sociedade a partir de dados, né, substituir o dadismo no lugar do achismo. Bom, assim foi feito. E o grande detalhe, esse realmente é uma inovação na maneira de financiar pesquisa. Na realidade, não é um programa de financiamento de pesquisa, importante explicar, ele é um programa de inovação no setor público. É um programa de inovação no setor público. É semelhante ao programa de inovação que a FUCAP também tem em pequenas empresas, onde as empresas... E aí, às vezes, a gente tem que explicar ao pesquisador diz, como é que a gente se inscreve, concorre, o edital desse programa, que eu tenho um projeto aqui. Ele diz, não, isso é como inovação. Nós temos editais de inovação, mas quem concorre são as empresas que organizam os seus projetos de inovações que ela quer desenvolver. Elas que submetem, agora elas vão na universidade buscar pesquisadores e montam suas equipes. Da mesma forma, o nosso cliente, digamos, o protagonista do nosso processo, é o órgão do Estado, é a área do Estado que pode se beneficiar da ciência, do exercício da ciência. Então, esse órgão do Estado procura a FUNCAP com as suas demandas, né? A gente faz uma ligação, interconexão, até que se chega a um acordo em torno de nomes que formalmente, afinal, é uma indicação do secretário da área, a FUNCAP, o nome daquele cientista-chefe, e a FUNCAP existe todo um perfil de excelência científica, de senioridade científica, são cientistas realmente líderes nas suas áreas, e aí esse cientista, com uma pequena equipe já, junto com o secretário e os técnicos daquela secretaria, o corpo técnico que a secretaria também sempre tem, junto, eles desenham os projetos que serão desenvolvidos a benefício da sociedade. Esse, em poucas palavras, é o programa. Esse programa ele é um instrumento, eu gosto de dizer que ele é um instrumento, que nem os instrumentos que os primeiros seres humanos inventavam, né? É um instrumento para quebrar nós, é um instrumento para rodar a carroça, ele é um instrumento de engenharia, estamos aqui falando com engenheiros, né? É um instrumento de engenharia institucional, de tal forma que era o que faltava para que você pudesse ter esse potencial hídrico, digamos assim, de energia, de conhecimento da universidade, fluindo na direção do benefício da sociedade através dos canais construídos pelo governo do Estado que governa a sociedade. Então,
coube à FUNCAP, né, constituir esse instrumento e aí implementá-lo e mantê-lo funcionando. Mas é isso que é. Ele existe há cerca de 2 anos e meio. Começou, como eu disse, como Macedo, em janeiro de 2018, não é, Macedo? Quando eu menti, tu aperta aí o botão. Não, não. Fevereiro de 2018. Janeiro, fevereiro de 2018, né? Está completando quase 3 anos, e mais 2 anos depois de funcionamento, inclusive tivemos essa precaução. Então, a lei formalizou, instituiu formalmente, né? E, como você diz, transformando em política de Estado, uma coisa após de 2 anos na bancada de teste, digamos assim. O programa Cientista-Chefe ficou mais de 2 anos na bancada de teste, experimentando, inclusive encontrando pequenos detalhes, até para que a lei, né, fosse daquelas que não precisasse ser remendada toda hora. Quando a gente elaborou a proposta de lei, a gente já tinha a experiência vivida de 2 anos de questões reais e práticas. Bom, desculpe se eu aluguei, mas espero ter atendido. Foi importante para, né, essa contextualização é importante para, né, o nosso público aí conhecer um pouco desse programa, entender a lógica de onde nós chegamos. E agora eu queria que o Macedo explicasse um pouco isso aí, né, ou seja, qual foi o resultado, né, ele como sendo o primeiro, né, o que é que ele vê como qual foi a contribuição para o Estado, né, e também se, por exemplo, isso gerou alguma startup, alguma, né, patente, né, porque também tem um lado não exclusivamente uma solução, mas também de uma geração do negócio, né, que pode vir a ser criada a partir disso aí. Então, eu queria que o Macedo falasse um pouquinho aí sobre a sua experiência aí como cientista-chefe. Tá. Primeiro, eu queria agradecer, Barros Neto, né? Você é parceiro em várias frentes, né, Barros? É verdade. Parceiro nas lutas, né? Que a gente só nós sabemos. Né? Depois eu vou escrever um livro sobre essas lutas. E obrigado aí pelo professor Tarcísio, né? Figura reconhecidíssima no cenário nacional, né? E eu quero deixar aqui registrado, né? Vai ficar gravado, está sendo gravado, né, Tarcísio? O sucesso desse programa de Cientista-Chefe é a grande parte, né, a sua pessoa, porque eu acho que não basta só uma ideia, né, mas a execução da ideia ela é muito mais importante que a ideia, né? A gente sabe, muitas pessoas me procuram assim, eu tenho uma ideia maravilhosa, eu falei, quem vai executar? Né? Não existe ideia sem um bom executor, a ideia é ser um bom executor. E realmente, eu acho que aqui no Ceará nós tivemos uma grande sorte, né, de ter uma personalidade como o Tarcísio, que é um pesquisador de ponta, quem não conhece a história do Tarcísio, né? É um dos fundadores da computação brasileira, né, junto com a PUC do Rio de Janeiro, né, então, uma das celebridades que nós temos no Brasil em computação. Na área de lógica, reconhecidíssimo o trabalho científico, né, e com conhecimento que foi fundamental, acho que para a implantação do programa, né, a capacidade de articulação. Né? Eu até me retomo aqui uma vez que eu tive participando de uma conferência em Brasília, e aí o keynote speaker era um grande pesquisador da área de banco de dados, Raghu Ramakrishnan, a Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, e ele começou dizendo assim, a palestra dele, olha, não existe pesquisa sem dinheiro. Se vocês não têm dinheiro, esqueçam a pesquisa. Aí, isso me lembrou a tua fala inicial, Tarcísio, que você começou a contar aqui, né, que não adianta ter uma boa ideia se não tem recurso. E é exatamente isso. Mas eu complemento o Raghu Ramakrishnan, né? Não basta só recurso, precisa ter uma pessoa que faça articulação. Então, eu vejo, como parte do sucesso do programa Cientista-Chefe, 3 coisas principais, né? A parte dos recursos, né, que foram importantes para que a gente conseguisse, que a FUNCAP conseguiu alinhar e direcionar esses recursos na direção correta. Né? O segundo ponto importante não foram só os recursos, mas a criação da rede. Né? Então, a FUNCAP conseguiu juntar a ponta da pesquisa, o pesquisador que está dentro da universidade lá trancafiado, né, com a sua bolsa de PQ ou os seus recursos, né, de CNPq, mas fazendo sozinho, e ligou essas pessoas com o Estado. Eu acho que esse foi um dos grandes sucessos e, realmente,
a tua perspicácia, né, Tarcísio, de você conseguir olhar isso, entender como fazer isso, eu acho que é o grande tchan do programa Cientista-Chefe. Porque a gente vê aí pelo Brasil, de vez em quando as pessoas perguntam qual é o sucesso, né? O que funciona? Eu sempre fiquei me perguntando, né? Onde está o sucesso? É o pesquisador? É o dinheiro? Mas por que no Ceará? E por que em São Paulo não tem? Por que no Rio, né? Por que isso não funciona? Por que funciona aqui? Eu acho que uma das razões é a criação dessa rede, é o recurso e o resultado, como você comentou, né? Ou seja, a gente tem aqui no Ceará uma capacidade de produção intelectual muito forte, né? A gente tem bons cursos, boas universidades, então juntou a rede, juntou o recurso e essa capacidade e a gente gerou resultado, né? Eu acho que tudo se fala, né, com os resultados que estão sendo alcançados e hoje o governo enxerga isso, todo mundo enxerga isso, os resultados que a gente tem alcançado. No caso da segurança pública, né, a gente alcançou resultados fruto dessa rede que foi criada, né, e eu acho que, né, assim, da minha vivência em segurança pública, que os problemas, a gente tem muito problema em segurança pública. Então, é uma área difícil, mas é uma área muito profícua, né? A gente consegue aplicar qualquer coisa que a gente esteja estudando em segurança pública, porque tem problema. Tony, pesquisador gosta de problema, né? Então, assim, é para ter dados, informações e problemas à vontade. Então, eu tive uma sorte, né? Porque talvez se eu caísse, sei lá, em outra área, seria mais restrito, né? Mas segurança pública ele é um problema genérico, ele atinge tudo. Vai desde educação, saúde, sei lá, né? O tratamento com as pessoas, parte humana, enfim, tudo que a gente possa imaginar, a gente tem em segurança pública, né? Então, hoje em dia, por exemplo, eu estava conversando outro dia com o Elano, a gente elencou aí 10 novos problemas, 10 novas questões que a gente tem que lidar em segurança pública. O projeto do Estado, o SPIA, né, surgiu dessa parceria aí do cientista-chefe? Na verdade, é o seguinte, o SPIA já existia quando começou o projeto, que era uma iniciativa da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará com a Polícia Rodoviária Federal, já estava em função, né? Mas só que o SPIA ele era assim, uma solução tecnológica de acompanhamento, né, de roubos de veículos, né? Ou seja, servia para acompanhar a passagem de veículos em sensores, né? Que são acostumados nisso. Só que faltava o seguinte, você ligar essas informações, né? Você tinha ali uma ação imediata para roubo de veículos, né? Só que não tinha. Para você ter ideia, na época, quando a gente começou, o policial na rua, para fazer uma abordagem, para coletar informação sua, parou o Barros Neto. E eu quero coletar informação do Barros Neto, ele parava a patrulha durante quase 10 minutos, porque o policial tinha que pegar, primeiro, ir na patrulha, ligar para o CIOPS, e aí passar teu nome, o nome da tua mãe, né? As informações que ele conseguia coletar de você. Se você não tivesse carteira de identidade na hora, ele ia ter que acreditar no que você falou. Então, ele parava uma patrulha para pegar essa informação não era acurada e aí não dava resultado, né? Então, você tinha tecnologia, mas as coisas, as integrações, os dados não estavam integrados. Então, a gente começou a fazer um trabalho, que aí é a minha área de pesquisa, de integração de dados, mas a integração de dados de uma maneira em larga escala, porque a gente tem informações para a segurança pública muito diversas, né? A gente começa a informação do cadastro civil, cadastro criminal, sistema penitenciário, sistema judiciário, tem inúmeras informações. E repetições, muita sujeira nessas bases. Então, o que a gente fez um primeiro trabalho foi de juntar tudo, né, e dar uma visão unificada disso. Só esse juntar tudo, né, e aplicando tecnologia. Aí entra a tecnologia como meio, né, não como fim. Uhum. E aí a gente conseguiu trazer e criar uma grande base integrada para a segurança pública. E aí aí já foi dentro do cientista-chefe. Cientista-chefe. Aí a gente criou o que é chamado a ferramenta Cerebrum, né, que foi nomeada como Cerebrum, que integrava todas essas informações e fazia análise dessas informações. Então, juntou desde dados em tempo real, como vigilância das câmeras em Fortaleza, as 4.000 câmeras, posicionamento de veículos, localização de policiais, né, as abordagens. Hoje você recebe sofre uma abordagem na rua, o policial está com o aplicativo na mão,
e ele pode coletar suas informações, né? Reconhecimento facial, reconhecimento biométrico na hora. Então, vai ser muito difícil alguém mentir. Né? Mesmo que ele fale, não, estou sem minha identidade aqui, ele vai ser reconhecido, né, por um desses mecanismos biométricos. E aí isso vai ser jogado num Big Data, né, uma base de dados integrada, e isso vai ser automaticamente, né, consultado por vários policiais, pela inteligência, pela investigação em tempo real. Então, a gente fez, esse foi o primeiro trabalho que a gente fez, né, de integração de dados e jogar na ponta, seja através de um aplicativo, esse meio para se coletar informação de uma maneira mais ágil. Ótimo. Bom, Tarcísio, agora uma pergunta mais objetiva. Hoje nós temos quantos cientistas-chefes, e aonde eles estão? Não sei nem se você consegue de cabeça, né? Porque eu sei que já é um programa que já está bem consolidado, mas eu queria que você desse um panorama aí para os nossos, né, nem ouvintes, né, nossos participantes aí. Qual é o tamanho desse programa hoje? Bom, a primeira é fácil. Nós temos 17. Estamos um pouco aperreados, porque passa muito tempo com 13 cientistas-chefe. Eu estava satisfeito com isso. Mas agora nós estamos com 17. Estou louco para demitir um ou colocar mais um, né? Para a gente sair dessa aí, né? Mas, enfim, esses 17 cientistas-chefes, vou tentar enumerá-los pelas diversas áreas. 5 que eu já tinha mencionado: segurança pública, educação, saúde, recursos hídricos e cientista-chefe de dados, né? Nós temos um cientista-chefe da economia do Estado, um cientista-chefe de energia. De energia, me ajuda. Cientista-chefe de agrário, né? Quer dizer, de agricultura do Estado, né? De agropecuária, de agricultura, cientista-chefe da pesca. Na realidade, aí nós temos 2, porque nós temos um cientista-chefe da pesca, que é um elemento importante da economia, muito carente de tecnologia. Nós temos um cientista-chefe da pesca industrial do Estado. O Estado é um grande exportador, por exemplo, de lagosta, né? Nós temos um grande especialista aí, é um cubano, é um cara reconhecido, né? Um grande especialista em pesca, da pesca industrial. E temos um cientista-chefe da pesca artesanal, e da aquicultura, do cultivo de tilápia, do cultivo, né, dessa combinação de água, etc. Eu acho que estou em 10. Nós temos cientista-chefe na área das ações sociais, infraestrutura também, né? A Márcia Machado. Temos cientista-chefe de infraestrutura, que é o Jorge Soares, né? Questão de construção de estradas e outros instrumentos de agricultura. Por exemplo, o Jorge ele possui, né, quer dizer, pago pela Petrobras, que ele tem projetos com a Petrobras. O grupo possui um dos maiores laboratórios, né, de solo, de estrada, de solos, etc., que é do Nordeste, sem dúvida, é o laboratório mais importante, né? Temos cientista-chefe no Poder Judiciário. Isso aí é muito interessante, que nós saímos do estrito, né? Do estrito até do executivo, né? Mas, enfim, mas também governamental. Foi uma demanda do Judiciário. O Judiciário, quando viu as ações, inclusive as ações de combate à pandemia, viu o papel que o cientista-chefe foi capaz de ter no combate à pandemia, que, aliás, seria um assunto muito importante para a gente explorar, como foi importante para o Ceará, como deu um diferencial a maneira como o Estado tratou e reagiu à pandemia. Nós fomos um Estado muito duramente, se você lembra, atingido pela pandemia logo no seu início. Nós fomos um Estado que levou uma cacetada logo no início, segundo ou terceiro do país, atrás de São Paulo e Rio, né? E às vezes com tantos casos quanto o Rio de Janeiro. Fomos muito duramente atingidos e reagimos bem. Nós temos cientistas no Ministério Público, no Tribunal de Contas. Bom, eu devo ter me enganado. Nós temos cientista-chefe na SEDET. Na SEDET nós temos cientista-chefe de desenvolvimento econômico do Ceará,
né, que inclusive tem o projeto Cluster de Inovação, que é um projeto interiorizando as ações no interior do Ceará. Aliás, nós temos até um cientista-chefe, que é o cientista-chefe que a própria FUNCAP que tem, né, articulado os cientistas-chefe aí para tantas áreas, não podia ficar de fora. E foi talvez o último dos mais recentes. Nós temos um cientista-chefe que, na realidade, se dedica a analisar os impactos das ações do Estado no campo da ciência e tecnologia, os impactos sociais reais que, de fato, essas ações têm. Em particular, ela se autoanalisa. Ela acompanha e analisa os impactos do resultado do programa cientista-chefe. Quer dizer, ele é submetido a um método científico de acompanhamento, de avaliação, né, de cobrança de resultados, que é uma dimensão muito importante nessa estrutura que eu falei e na articulação que o Macedo falou. Muito importante, fica muito importante o acompanhamento, a qualidade que você faz do acompanhamento, né, do exame dos relatórios, da cobrança dos diversos métodos, porque os pesquisadores que participam, ele tem várias coisas que como dizer, a engenharia aí foi criar um negócio que fosse vantajoso para ambas as partes, que fosse que é a mágica de qualquer bom empreendimento, né? Você tem que criar, no caso a gente tem que criar para ter esse enlace sociedade-governo, universidade-governo, universidade-sociedade, então era preciso a gente criar um mecanismo. Esse foi o tal do mecanismozinho que a gente inventou, cabe aqui no bolso, né? O mecanismozinho, ele dá vantagem dos dois lados. Então, ele dá vantagem para o pesquisador, é vantajoso, é interessante, porque o ser humano só faz alguma coisa se for vantajosa para ele, se for a seu prejuízo, você não vai convencer ninguém a fazer, não de boa vontade, não no regime democrático, não com liberdade. E o Estado também, obviamente, né? Então tem que ser bom para o Estado. Nesse sistema, porque o Estado tem os problemas importantes que demandam uma ação da ciência para ter uma solução mais satisfatória e mais ágil, e o pesquisador ele precisa do problema, como o Macedo falou. O problema foi só o que ele encontrou na segurança pública, e ele mudou de rota, na realidade, na sua carreira científica, né? Ele passou a se especializar. Ele e todo o seu grupo, porque uma das mágicas do programa Cientista-Chefe é não tirar o pesquisador da universidade. É importante também que a gente relatasse isso aqui. O pesquisador continua na universidade do mesmo jeito, mas, como você sabe, nós da universidade sabemos, todo pesquisador, na sua carga de trabalho, ele tem direito a tantas horas que ele vai dedicar à pesquisa. O que a gente faz é como o Estado estivesse comprando ou trazendo para si essas horas que o pesquisador teria que dedicar à pesquisa, que agora ele vai dedicar, em vez de uma pesquisa qualquer que lhe ocorra, ele vai dedicar a uma pesquisa aplicada de acordo com interesses muito concretos e efetivos de uma certa área do Estado, né? Aí ganha em troca, como eles ganham os problemas reais, que vai dar um grau a mais para a qualidade das suas publicações, se trata de questões reais que estão sendo resolvidas, além da sua própria satisfação e da sua equipe, da dissertação de mestrado, da tese de doutorado. E a última que eu deixei por fim, né, Tônio? O Macedo gosta muito disso, todos os cientistas gostam, vai dar para ele acesso a dados, Barros Neto. E aí você, na universidade, sabe quanto isso é importante, como é chave para o pesquisador. E como é difícil você quer fazer um trabalho de arquitetura. Precisa dos dados assim, numa secretaria tal da cidade de Fortaleza. É uma dificuldade. E se for numa área como a do Macedo, segurança pública, os dados são sensíveis, os dados estão sujeitos à confidencialidade, né? Os dados são de acesso muito restrito, os dados ligados à segurança pública. Mas aí o pesquisador, para efeito de pesquisa, pelo fato de estar trabalhando no problema, ele tem acesso a dados reais e pode fazer aplicações no mundo real, né? O que valorize muito o trabalho dele e é um insumo para a ciência. Então, lidando esse panorama, são 17. Esse programa, já passaram por ele cerca de 700 pesquisadores nos diversos programas passados. Nós temos atualmente cerca de 400 pesquisadores atuando em
70 projetos, cerca de 70 projetos do programa. Esse programa custou ao Estado, nos 2 primeiros anos, 57 milhões. Você vê que é um programa de envergadura. Mas lhe dou um exemplo. 57 milhões foram gastos aí, né? Mas lhe dou um exemplo. O projeto do Tônio custou 7 milhões a primeira fase do projeto. Já estamos numa segunda fase do projeto dele. A primeira fase custou 7 milhões. Tônio, qual é a sua avaliação de economia para o Estado do Ceará? Tentando traduzir em valor, em seda. A gente fez uma conta, né, de valores que incluía, né, economia de tempo, de policiamento, economia na aquisição de soluções, atração de recursos, softwares. Inclusive, assim, a gente até conseguiu atrair recursos do governo federal para o Estado, né, através, né, a gente exportou tecnologia. Ou seja, a ordem de grandeza aí foi na ordem de 300 milhões de reais. A gente fez essa continha aí só para ver o impacto. E é interessante... Só para lhe dar ideia, olha, nós investimos 7 milhões, colhemos os resultados, poupamos 300 milhões do Estado, ainda vendemos o projeto por 32 milhões ao governo federal. Aí, se isso não for um bom negócio, a gente... E outra coisa, ainda salvamos vidas. Quanto custa uma vida? Claro. E assim eu diria que na pandemia também, viu Barros? Na pandemia foi assim, de fundamental importância que a pandemia encontrou o Estado do Ceará com o programa Cientista-Chefe, a diferença de todos os demais estados da União. Então, em nenhum estado você teve uma agilidade de convocar a ciência para se juntar no esforço de combate à academia, como nós tivemos no Ceará. Dentro de um mês, né, de decretar, de começar daqui, dentro de um mês nós já tínhamos projetos na rua, fazendo coisas, produzindo coisas. Você perguntou sobre startup, não é, Barros? Foi. Pois é, o que é que podia também vir aí? Pois bem, no âmbito, nós criamos imediatamente uma linha de projetos chamado Projetos Emergenciais de Combate à Covid, né? Criamos essa linha imediatamente, com muita agilidade, começamos a atuar com os cientistas-chefes, né? Desenvolvemos vários projetos, agora com grande articulação, entrando FIEC, né? entrando o Senai, etc. O que estava disponível, entrando em engenheiro, muita gente, foi muito importante o Centro de Tecnologia, por exemplo, porque nessa hora, a gente, digamos, do ponto de vista científico, a gente baixou um pouco o sarrafo porque precisava de coisas efetivas, muito imediatas. Então, nós, por exemplo, criamos um grupo de recuperação de respiradores, aqueles aparelhos, claro que tinha com cientista no meio, mas com muito técnico engenheiro, e recuperamos 106 respiradores. Então, só por aí você imagina quantas vidas foram salvas por aqueles respiradores que estavam quebrados no ferro velho, destinados ao lixo, e foram recuperados e voltaram, né? E voltaram para a UTI, porque aqui é o contrário, quando recupera, ele faz voltar para a UTI, né? É o contrário do doente, mas recuperamos sempre. E aí, para pular logo para uma coisa importante, nós saiu uma inovação, que foi um elmo, né? O chefe desse projeto, que é o presidente da Escola de Saúde Pública, o Marcelo Alcântara, é um especialista em pneumologia, mas, em particular, na mecânica da pneumologia, em aparelhos de auxílio em pneumologia assistida. E aí ele chefiou esse projeto e desenvolvemos uma inovação, que foi um elmo de acrílico e tal, com todas as especificações, etc. Realmente resultado de uma inovação concreta, material, e esse elmo ele serve de assistência intermediária entre aquela fase ambulatorial, que o doente está sendo tratado, ali clinicamente, e até ele ser entubado na UTI, que antes era quando ele ali já não dava conta, ele já tinha que ir para uma coisa mais invasiva, drástica, etc. Então, esse elmo criou uma instância intermediária que ele poderia ter uma respiração assistida e talvez suficiente, com muito menos, né, com muito menos custo e tal, e com muito menos danos e, enfim, e riscos ao paciente.
esse aí foi patenteado, esse existe e está sendo fabricado em série pela Esmaltec, né? Pela indústria, que, por sua vez, estava ligada à Unifor. Então, houve toda uma articulação, essa palavra que o Macedo usou, para que a gente fosse desde a ciência, desde a pesquisa, desde a engenharia, a manufatura, os primeiros protótipos, até realmente a fabricação, né, que está sendo feito. Tudo isso num período inferior a um ano. Você vê que isso não são tempos, isso não são tempos usuais, tudo num período inferior a um ano, e a FUCAP ainda financiou um teste, ainda uma pesquisa de teste clínico durante o uso, com esses instrumentos já em uso para fazer as verificações clínicas, possíveis adaptações. Foi um exemplo aí para mostrar aqui como foi importante e como pode ser importante a ciência quando ela está saudável e bem alimentada também. Bom, pessoal, infelizmente, né, essa conversa está muito boa, né, mas nós temos aí que cumprir os prazos, né, o período aí. Até o Macedo é um especialista em internet, se a gente falar demais o pessoal cansa, né? Então a gente tem que dosar. Né? Eu acho que é a conversa aí para meio mundo, uma mesa do bar, a gente vai longe aí conversando, porque é um assunto realmente muito instigante. Eu queria agora pedir aí ao Macedo, né, primeiramente, para fazer suas considerações finais, né, a gente já está aí se direcionando ao final do nosso programa. Macedo, por favor. Perfeito. Primeiro, agradecer a oportunidade de a gente estar falando aqui sobre o programa Cientista-Chefe, né? Agradecer ao Tarcísio, ao Paulo, ao Barros Neto, desculpa, Paulo, né? O Barros Neto, agradecer ao Trends SE aqui pela oportunidade. Só comentar, você tinha perguntado sobre startups, né? Nós estamos discutindo agora, dentro do centro de IA da UFC, como fazer esse ciclo de criação das startups a partir dessas inovações tecnológicas geradas através desses projetos. Então, nesse próximo ano, o Centro de IA criou um espaço só para isso, e nós estamos desenhando um modelo de como fazer isso dentro da universidade. Então, nesse ano, agora de 2021, a gente vai estar gerando algumas ideias. Alguns desses produtos já estão sendo registrados, então já são registros, e a gente está discutindo como é que a UFC participa disso, percentual e tudo mais, né? Para que se torne, né, crie um ambiente, né, que a gente possa retroalimentar isso, né? A startup ser criada, mas a participação da universidade que receba aqueles recursos também, no caso de sucesso, né, de uma startup dessa, ela pode também ser retroalimentada com recursos que foram gerados a partir dessas inovações. Então, isso está sendo discutido também. Obrigado. Quero deixar o agradecimento. Obrigado, Barros. Valeu, Macedo. Bom, doutor Tarcísio Pequeno, por favor, suas considerações finais aí para o encerramento do nosso programa de hoje. Obrigado, Barros. Obrigado, Tônio, aqui pela conversa importante, também pelas palavras muito gentis e generosas que dirigiu a mim. Obrigado aqui ao convite. E minhas palavras são essas palavras de agradecimento e aquela frase com a qual eu terminei minha fala anterior, né? Se você realmente, se você não tem um governo negacionista, se você não tem um governo obscurantista, que de fato é o que é, né? Se você não tem um governo irracional, pelo contrário, você tem um governo aberto, né, e de mente esclarecida, informada, inteligente com relação, né, à ciência, a essa construção humana que foi de várias, que levou alguns milhares de anos para ser consolidada, que é a ciência, né, e que tem importância vital no mundo de hoje. Se você tem essa visão e mantém-se a saúde do Estado, como está acontecendo nesse momento, e que espero seja um estado, né, natural daqui para frente, né, que a gente venha realmente a entender que isso é uma riqueza, que essa quantidade, o Estado tem 8 universidades, que essa quantidade de universidade, nós temos 182 cursos de pós-graduação, estricto sensu, Barros. Nós temos 52 cursos de doutorado. Atualmente, nós temos 3 cursos de doutorado no interior do Estado. E temos, há 10 anos atrás, nós tínhamos zero. Nós tínhamos 0 mestrado, 0 doutorado no interior do Estado. Hoje nós temos 20 cursos de mestrado no interior do Estado,
3 cursos de doutorado, quer dizer, se você nascer no Cariri, você pode ser doutor sem sair do Cariri. Não sei se é uma boa ideia, mas pode. Se você quiser, mas pelo menos pode. E nós tínhamos 160 doutores no interior do Estado. Hoje nós temos mais de 1.600 doutores no interior do Estado do Ceará, né? Quer dizer, nós estamos falando aqui de um desenvolvimento que não é só aquele desenvolvimento, embora, claro, ainda haja uma concentração muito grande em Fortaleza e tudo mais, como acaba sendo necessário que seja, porém, né, a gente tem vários nossos projetos, nossos programas, eles se estendem e vão até o interior do Estado, e a gente busca um desenvolvimento integrado, uniforme, em todas as áreas econômicas e em todas as áreas sociais. Muito obrigado pela oportunidade de participação. Obrigado aos dois. Eu acho que esse programa foi muito rico, né, porque ele mostra justamente, né, o papel da ciência. Né? Quando o Tarcísio falou aí, né, que foi investido 7 milhões e o Estado economizou 300, então não precisa nem fazer a conta. Né? Qualquer um aí sabe o quão foi positivo isso aí. E, realmente, o Ceará passa por uma revolução. Né? A gente conduziu lá o Ceará 2050, isso mostra. Né? E se a gente tiver juízo, né, que eu acho que é uma coisa importante, nós temos aí uma grande oportunidade de dar uma virada nesse Estado. Certo? Assim, aí, pelas universidades que nós já temos, a quantidade de doutores, a capacidade de trabalho, de resiliência da nossa sociedade, né? E eu acho que mostra muito isso aí. Né? E a inovação. Né? Esse programa Cientista-Chefe, né, é um programa inovador que não existe no Brasil. Nós já temos aí 17 cientistas-chefes, fora o restante, né, que aí o próprio Tarcísio disse, 400, né, pessoas ligadas aos programas, porque eles não trabalham só, né, existem os orientandos, né, outras pessoas que participam do projeto. Então, assim, eu acho que ele é um projeto vencedor. Ele é tão vencedor que agora tem uma lei que institucionalizou o programa. Eu acho que essa é uma das grandes vitórias, né, e eu acho que é interessante, porque passou por 2 anos aí de prototipagem, como, né, mencionado pelo Tarcísio, e agora tá amadurecido para que ele possa revolucionar. Então, aí nós já temos vários resultados e, com certeza, nós teremos aí um futuro promissor para o nosso Estado a partir desse projeto Cientista-Chefe. Ok? Então, queria agradecer mais uma vez aqui o Tarcísio, mais uma vez o Tonho, nosso amigo parceiro, né? Agradecer aqui a Trends pela oportunidade de estar falando de um tema tão rico e muitas vezes pouco explorado pela nossa sociedade, que é a ciência, e que é também a aproximação da ciência com a sociedade. Eu acho que isso é um outro ponto muito importante e que está hoje cada vez mais se aproximando. Né? Então, hoje, isso é uma grande vitória, né, que está sendo construída, não só pela universidade, não só pela sociedade, não só pelo governo, mas por todo mundo junto, pela capacidade de articulação que nós estamos tendo nesse processo. Né? Então, eu queria agradecer a todos e desejar a todos aí um feliz 2021 e que aproveitem os nossos conhecimentos aí a partir desses webinars. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado. Imagine 2 pessoas, uma contaminada pelo coronavírus e outra saudável. Se a pessoa com Covid não usa máscara e espirra perto da outra também sem máscara, a chance de transmissão é muito alta. Se pelo menos uma delas usar, a chance já seria menor. E com os 2 usando, aí seria muito baixa. Se sair, use sua máscara, cobrindo bem nariz e boca. E mantenha o distanciamento. Faça a sua parte. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E El Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.